Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live com a gente. E hoje a gente vai falar num tema que está sendo cada dia mais grave, que é o abuso que está sendo sofrido diariamente pelas mulheres. Seja um assédio, seja um abuso, que pode acontecer na rua, no transporte, e a mulher, infelizmente, ainda é considerado um alvo muito fácil para alguns abusivos. Então, para isso, hoje a gente está com um convidado que é experto em artes marciais, tem um centro de treinamento, que é o Adelson de Assis. Ele tem uma experiência muito grande, ele vai estar dando muitas dicas hoje para a gente de como, principalmente as mulheres, a gente pode, se não se salvar, pelo menos assustar um pouquinho esses tipos aí que acham que podem, porque é mulher, levar alguma vantagem. A gente tem que começar a mudar esse conceito. Adelmo não, perdão, Adelson, bem-vindo, boa noite. Conta pra gente quem é você, do teu centro. Eu já te conheço há bastante tempo, né? E eu tenho o privilégio de conhecer um pouco mais de você, mas conta para o pessoal que está acompanhando a gente todo o seu trabalho, por favor. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é José Adelson de Assis, mais conhecido no meio aí como Adelson. Eu pratico arte marcial desde 11 anos de idade e até esse exato momento, com 49 anos. E o que eu tenho a dizer em relação às artes marciais é que tudo que eu tenho eu devo a ela, tanto a minha saúde até o meu patrimônio. Que bacana. Boa noite, Juliana. Juliana Bailon está com a gente aqui agora. Eu tenho o privilégio de te conhecer realmente desde de criança, né? Eu não lembro exatamente a idade que a gente tinha quando nós éramos vizinhos. E eu lembro que desde de sempre você sempre foi preocupado, né, com o seu corpo. Eu não sabia exatamente qual era a luta que você praticava ou se era somente levantar peso, mas sempre teve a percepção, né, que você sempre foi uma pessoa bem preocupada com o seu corpo, né? Adelson, durante a pandemia, a gente sentiu que está aumentando um pouquinho da violência. Você pode estar contando para a gente se está tendo mais procura no teu centro devido à pandemia ou se está tudo igual? Olha, em relação à procura, deu uma queda, né, devido à pandemia. Porém, nesses últimos dias, muitas mulheres me procuraram para fazer o treinamento de arte marcial. E eu acredito, né, que essa questão de ficarem todos dentro de casa, a situação ficou um pouco mais acalorada. Aí nós pensamos aí na situação da questão financeira, o álcool, né? Então tudo isso acaba agravando a situação da agressão. E o polo mais fraco dentro da casa, infelizmente, ou são os filhos ou a própria esposa. É verdade. Vocês, dentro do centro de treinamento, criaram algum programa especial para as mulheres agora na pandemia, ou sempre existiu, ou teve alguma mudança? Olha, eu fui criado por 3 mulheres, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs. Eu sou um apaixonado por mulheres. Sou pai de 3 meninas. Essa que entrou aí é a Juliana, minha esposa. Uhum. Então, aqui no centro de treinamento e na minha casa, o domínio sempre foi das mulheres. As mulheres sempre dominaram o tatame, em questão de volume. Já teve situação aqui de eu ter 10 alunas e 2 alunos. Então, a maioria sempre foi mulher aqui no centro de treinamento. Que bom, porque realmente acho que tem aquele velho tabu, né, que a mulher é o sexo frágil,
então que às vezes é muito fácil você roubar, assaltar uma mulher, ou até tentar fazer alguma outra coisa, mas pela falta de força. Mas realmente, imagina aí encontrar com uma ferinha que vai dar uma boa lição para essa pessoa que está tentando fazer algum dano, né? Conta para gente sobre o seu centro de treinamento, como surgiu, quando surgiu, onde está. Como eu disse, eu sempre pratiquei arte marcial. Aí, por um tempo, eu fui competidor, com 22 anos mais ou menos, eu parei de competir por questões financeiras. Infelizmente, no Brasil, o esporte não é bem visto, né? Não tem muitos patrocinadores. Muitas vezes aí tem grandes atletas, como o Alex Potan, não tem apoio nem da nossa prefeitura. O cara é campeão aí do Glória, defendeu aí o título dele por mais de 3 vezes, salvo engano, e ele, que é campeão, não tem aí uma ajuda, um patrocínio da nossa prefeitura. Então, você imagina eu lá atrás, em 92, então você imagina a situação que nós vivíamos como atleta. Não tinha esses grandes eventos, tinham menos eventos, então a parte financeira falou muito alto. Aí eu comecei a trabalhar como guarda-costas. Aqui no Brasil nem se usa muito essa nomenclatura, até por falta de conhecimento, né? Que qualquer pessoa que coloca uma arma na cintura, eles já olham, é segurança. E não é bem assim. Claro. Então eu comecei a trabalhar como guarda-costas, aí comecei a trabalhar mais ou menos, eu fui até os 35 anos de idade, e sempre treinando arte marcial paralelamente. Aí, com 35, eu voltei para o esporte para ajudar o meu mestre com os alunos dele, que era um competidor, e começou a dar um start, de eu abrir o centro de treinamento. Aí eu protelei um pouco, que eu dava muito personal, trabalhava mais com personal, com crianças. Aí eu aluguei um espaço numa academia, comecei a dar personal, aí a procura começou a ser muito grande. Aí eu acabei falando, vou abrir o centro de treinamento. Aí em 2013, mais ou menos, eu abri o centro de treinamento e em 2014 eu abri as portas e estou até hoje aqui. E nós trabalhamos com mulheres, crianças, idosos. Aqui trabalhamos com todos os níveis de idade. Entendi. Vamos dar boa noite, então, para o Vasco Horta, para a Paula Vieira, Maria Afonso e a Ednei Meire. As pessoas que estão entrando, que estão com a gente agora, são pessoas que eu conheço, que você também conhece, e que a gente estava muito ansioso para fazer essa live com você, principalmente pelo medo que a gente tem hoje de sair na rua, né? Por medo de repente, a pessoa não quer nem te assaltar nem nada, mas a gente já está tão assustado que, de repente, você já acaba se fechando. O que você sugere para as mulheres hoje, que nessa situação de estresse, de medo, artes marciais ou só tipo yoga? O que você recomendaria assim dentro da tua experiência com mulher que seja mais efetiva, considerando que, claro, cada uma tem uma personalidade e pode escolher um segmento diferente, mas para você, o que é mais fácil que uma mulher consiga assimilar e fazer bem dentro de um tatame ou dentro de uma academia? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, quando se fala em defesa pessoal, nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, karatê é defesa pessoal? Jiu-jitsu é defesa pessoal? Taekwondo? Veja bem, hoje, lá nos primórdios, quando começou as artes marciais, ela não tinha essa definição, né, de esporte, de modalidade esportiva, lá era uma coisa só. E toda a arte marcial, ela nasceu por uma necessidade de guerra, né? Tudo que nós vemos hoje, felizmente ou infelizmente, até o celular, o computador, veio das guerras. E as lutas não foram ao contrário. Elas também nasceram das guerras. Porém, hoje, na atualidade,
as modalidades estão muito esportivas. Então, elas esqueceram a parte de defesa pessoal. Ela ficou ali, guardadinha, escondidinha, e muitas vezes grandes atletas aí, você pega, por exemplo, o Anderson Silva. Aí, se você perguntar, pô, o Anderson Silva é campeão, mas se colocar uma arma no rosto dele, ele vai dar um jab direto, ele vai dar um chute. Então, as coisas não são bem assim. Existem modalidades específicas. A mais conhecida aí, que está na moda, é o Krav Maga, que é... Qual é o Krav nome? Maga não é uma luta, tá? Se você traduzir para o português de forma livre, é defesa pessoal. Krav Maga nada mais é que a defesa pessoal usada pela Mossad, a polícia de Israel. Porém, existem outros exércitos que desenvolveram também a defesa pessoal. Eu não vou elencar aqui, porque é muita coisa, posso esquecer algum ou falhar até na pronúncia. Porém, aqui no centro de treinamento, nós temos o choque. O que é o choque? Ele é unicamente desenvolvido para a defesa pessoal. E quando se fala de defesa pessoal, você precisa ter conhecimentos básicos, até de arma de fogo. Que, por exemplo, você tira a arma do marginal, você vai fazer o que com a arma se você não sabe utilizar? Vai jogar nele? Você pega uma lâmina na mão, uma arma branca, você vai fazer... Não, eu vou furar, mas vai furar como? Você sabe onde são os pontos letais, onde você pode causar um dano? Então, é muito abrangente a defesa pessoal. Um lutador de karatê, ele não é treinado para enfiar os dedos nos olhos do seu adversário. Enquanto na defesa pessoal, nós estamos preparados até para morder a traqueia do seu agressor. Então, são detalhes que muitas vezes, por questões comerciais, os professores de artes marciais tradicionais acabam não passando para o aluno. Então, ele vende a arte marcial tradicional como defesa pessoal. Aí você me pergunta, então não é defesa... Desculpa. Então não é defesa pessoal? Veja bem, falando-se de algo objetivo, não. Ele pode servir numa agressão física. Alguém vem te dar um soco ou vem te agredir e você se defender. Agora, quando se fala de um assalto, de uma ameaça com arma branca, seja madeira, lâmina, vidros, o karatê, o jiu-jitsu, o judô, já não seria a modalidade que você treinaria para se defender dessas coisas. Entendi. E no caso, quando a pessoa procura o teu centro de treinamento, tem alguma parte teórica, então, que deveria ser importante, ou é só 100% aí prática? Não. A primeira coisa que eu quero saber da pessoa é o motivo da procura, né? Como eu tenho várias modalidades aqui, e eu dou aula praticamente de todas as modalidades aqui, até pelo meu tempo de treinamento, tem gente que ri, né? Pô, mas você que dá aula de tudo? Eu falo, sim, sou eu que dou aula de tudo. Ah, então, peraí. Eu falo, não, cara, eu treino desde 11 anos de idade. Eu tenho aí 5, 6 formações de arte marcial. Algumas eu sou professor, e qual é a procura? A maioria é, eu quero perder peso. Né? As pessoas procuram muito aqui por uma questão de perda de peso. Aí é uma abordagem. Falando do choque, a pessoa tem aqui até noções de direito penal. Né? Porque quando se fala de defesa, legítima defesa, a pessoa tem que saber o que é uma legítima defesa. Né? Então, aqui ela vai ter até noções de direito penal, porque a legítima defesa ela vai ter uma ação e vai produzir um resultado. E esse resultado pode ser um homicídio, ou não, ou pode ser enquadrado como uma legítima defesa. Então, tudo isso aqui é passado para a pessoa em sala de aula. Muito bom. Realmente, porque às vezes uma defesa pessoal ou uma luta, como a pessoa considere, pode ser até uma arma, né? Você se transforma em uma arma. Não, é uma arma. É uma arma. E vocês, mulheres,
vocês andam armados o tempo todo. A questão é que vocês não sabem usar. Por exemplo, você está usando um arco aí na cabeça, né? Está usando um arco. Esse Aham, arco aí sim. tem duas pontas. Se você enfiar nos olhos de alguém, acabou. Tem aquele bico de pato que vocês usam o tempo todo na cabeça. Você pegando aquele bico de pato, você pode perfurar a pessoa com aquilo, em pontos fatais. Um sapato alto que vocês vivem usando bem aquelas pontas ali, vai ter danos muitas vezes irreversíveis. Nossa, realmente mas o que você falou, não é só usar, você tem que ter o conhecimento para também não sair por aí, para depois ter que responder algum crime, né? Exatamente por ter usado, não ter usado a cabeça e usado a arma, no caso, né? Porque, veja bem, tem vários casos aí, nós fazemos estudos de caso. Teve um caso que 3 garotas, uma pessoa vieram assaltá-las, as 3 garotas tomaram a arma do criminoso, salvo engano, foram 16 tiros, né? Sendo que 6 acertou o criminoso e ele veio a falecer. Ela colocou no carro, aliás, colocou não, já estava dentro do carro, ela foi até uma delegacia, chegando lá, ela foi presa em flagrante. As 3. Então, você tem que saber. Outra coisa também que muita gente fala sem conhecimento. Olha, se acontecer alguma coisa, você foge, fica 24 horas desaparecido, depois você se entrega. Não é bem assim. Existe vários tipos de flagrante. Tem flagrante que só de você estar com alguma coisa que poderia ter sido usado num crime, se torna flagrante. Vamos supor, alguém matou alguém com uma pá, né? Aí você me aparece com uma pá suja de sangue, a polícia te para. Flagrante, você vai presa. Então, você tem que ter conhecimento, porque, na verdade, tudo vai trazer um resultado. E, infelizmente, o cinema nos traz coisas boas e coisas ruins, né? O cinema nos traz motivação. Eu mesmo comecei a treinar arte marcial devido ao Bruce Lee. Foi uma boa motivação para mim. Mas, por outro lado, também traz essas fantasias de que você tira a arma da pessoa num piscar de olhos, que você vai dar tiro nela a ermo, não vai responder por aquilo, vai sair andando, vai levar o criminoso à delegacia, chegando lá, o delegado vai bater palma e fala: olha, você matou o criminoso, parabéns. Não é bem assim. Você vai ser presa em flagrante. Então, por isso que eu digo, quando se fala de defesa pessoal, é algo muito abrangente. Não é só as técnicas ali, não é só torções, não é só chaves. Não, é muito maior. É muito maior que isso. Então, tem que tomar muito cuidado ao procurar uma academia com interesse em defesa pessoal. A defesa pessoal vai ensinar o aluno, o professor deveria ensinar o aluno a usar tudo que está à volta dele como arma, como eu te dei um exemplo aí, o seu arquinho no cabelo, um sapato alto, um bico de pato, aquela presilhinha lá que vocês usam no cabelo, o cinto. Então, nós andamos armados o tempo todo. A diferença é que alguns sabem usar e outros não. Não, infelizmente a gente tem um sistema de justiça que é tão falho que realmente, às vezes, a gente está se protegendo e acaba revertendo a história e sendo a pessoa que vai para a cadeia, né? Nunca vi lugares onde os bandidos têm mais. Acho que é pela experiência que eles têm, eles acabam saindo mais beneficiados do que uma pessoa que é leiga e que às vezes quer se defender e acaba tendo que responder algum tipo de processo, né? Mas, enfim, esse é outro assunto aí que... E é um assunto também muito complicado, né? Veja bem, teve aí o referendo do desarmamento, mesmo todo mundo dizendo, não, nós não queremos nos desarmar. Eles vieram de forma burocrática e desarmou o Brasil inteiro. Então, é mais ou menos assim. É o que eu digo para os meus alunos, né? Aqueles que dizem que não se deve ter arma. Você aí na sua casa,
Se alguém meter o pé na porta da sua casa agora, quem vai te proteger? A polícia, Ninguém. você liga 190, quando você conseguir falar, eles vão demorar aí, pelo menos pela minha experiência, 1 hora a 1 hora e meia, se você tiver sorte, para vir te atender. Então, veja bem, não é porque você tem uma arma na sua casa, ou permitam que você tenha uma arma na sua casa, que você vai ser obrigado a usar. Número 1, se você não quer ter arma, ótimo, não compre. Porém, aqueles que querem ter a arma, que compre e tenha. Então, é muito simples. Quem é contra o desarmamento, não compre arma. E quem é a favor, óbvio, vai comprar as armas. Então, é muito complicado, porque as pessoas pensam no hoje. Hoje você não precisa de uma arma, ok? E amanhã? E uma coisa que eu aprendi, que eu também sou aluno de Direito, falta 1 ano e meio para eu terminar o curso de Direito, e infelizmente eu tive que trancar devido ao centro de treinamento aqui. Mas uma coisa que eu aprendi lá no Direito é que você nunca deve abrir mão de direito. Você vai abrir mão de ter direito de possuir uma arma? Isso não quer dizer que você é obrigado a ter. Por exemplo, o aborto. Se liberarem o aborto, isso não quer dizer que você vai ser obrigado a abortar. Então, é algo muito complexo mesmo para a gente entrar nessa seara aí, bem Claro, complexo. é Complexo ao complexo. quadrado. É complexo, e a gente sabe que São Bernardo, em temas de segurança, eles estão com projetos que são bons, mas foi o que você falou, às vezes, entre você ligar e eles chegarem, já aconteceu muita coisa, não é? Eu, particularmente, não teria uma arma, porque você tem que ter um preparo emocional, você tem que ter um preparo de um treinamento para ter aprendido a usar essa arma, mas eu acho que quando a pessoa está numa situação de estresse, que seria alguém entrando na tua casa, de repente ameaçando tua família, a gente é capaz de muita coisa, não é? Então, e não sei, é um assunto que realmente é coisa Mas quando de... se fala, quando se fala de preparo, eu vou dar um exemplo para você referente ao que nós estamos fazendo agora. Você nasceu fazendo essas lives, você não teve que aprender como lidar com o dispositivo, você não teve que aprender até a ter uma postura. Tudo é treinamento e condicionamento na vida da gente. Por exemplo, Uhum. eu hoje ando armado. Eu não ando armado. Eu não trabalho mais como guarda-costas, eu não vejo necessidade de eu estar armado. Porém, eu tenho minha proteção na minha casa. E lá, a minha filha hoje, ela é policial. A Vitória hoje se tornou policial. Porém, ela foi treinada e condicionada desde pequena a se defender. Ela, com 13, 14 anos, ela atirava com arco e flecha, e conforme a idade dela foi aumentando, foi utilizando arma de fogo, foi aprendendo a usar, e hoje ela se tornou policial. Então, é tudo questão de treinamento, porque ninguém nasceu, como dizia a mamãe, né? Ninguém nasceu sabendo. A gente tem que aprender. E quando se fala do psicológico, veja bem, policiais treinados, tivemos agora aí a situação dos 3 policiais que foram mortos por uma pessoa que se disse policial e acabou matando os 3. Então, veja bem, o cara tem 3, foram 3 contra 1. E esse 1 matou os 3. Os 3 têm treinamento. Então, olha só, não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes, mesmo com treinamento, vai ocorrer falhas. Né? Vai ocorrer falhas. E já quero aproveitar aí para pedir para que a fé de cada um aí, dos familiares desses policiais aí, que dê força, porque é difícil. É difícil. Não é fácil, não. Você Sim, perder aí família. não, e como você falou, você também, que agora tem uma filha que é policial, né? É uma profissão que a gente até mudou um pouquinho o tema da live, mas é importante a gente ressaltar isso. A importância que tem, né, a polícia militar
na vida de todos nós que somos cidadãos, e também eles estão à nossa disposição, a vida deles estão à nossa disposição, e às vezes não tem o valor que merecem, porque imagina, é um serviço que você sai, entra no teu plantão e você não sabe se vai voltar para casa para tua família, então deveria ser mais valorizado também, quem sabe com o tempo e a gente, como cidadão, exigindo também melhoras, as coisas, por que não? A gente tem que ter esperança, né? A gente tem que lutar por um ideal, não é porque um policial vai sujar o nome da instituição que todos são ruins, todo o contrário, a gente tem que mostrar que aquele ele tem que ser exonerado, ele tem que ser punido, mas a maioria tá para dar sua vida por nós. Então, eu tiro, de verdade, o programa do Raul Gil, eu tiro o meu chapéu para os policiais, sejam municipais, sejam estaduais, sejam rodoviários, sejam bombeiros, porque todos eles estão dentro da mesma linha de frente, né? E, realmente, aí essas 3 famílias aí, dizer meus sentimentos, porque a gente não tem nem o que falar diante de uma tragédia assim, né? E agradecer, né? Agradecer pela vida dos 3, né? Porque eles estavam lá para defender a sociedade. E, infelizmente, nós fomos educados a odiar os militares, né? Eu não sei por qual motivo, também é um outro assunto, mas nos últimos anos aí, as pessoas foram educadas a odiar os militares. Então, eles olham para o policial, vê um militar ali e virou inimigo dele, seja por qual motivo for. Mas falta aí um pouco de patriotismo para todos nós e espero aí que teremos mudanças nesses últimos anos aí. Sim, se espero também, né? O que a gente não conseguiu para a nossa geração, a gente deixa para a geração futura de coisas boas, né? Que mudanças positivas venham por aí. Adelson, eu estava vendo no. Como, desculpa, eu não entendi porque cortou. E principalmente vocês mulheres, né? Começar aí a mostrar a cara, isso, mostrar que vocês são o que são, mães da humanidade, né? Porque vocês são mães da humanidade. Então, tem uma palavra agora. Hã? Tem uma palavra agora que está sendo usada que é o empoderamento, que toda mulher tem que se empoderar. Mas isso aí tem uma conotação ideológica, mas porque assim, ó, veja bem, como que você, mulher, vai empoderar de algo que já é seu? Vocês deram a luz para a humanidade. Vocês já têm o lugar de vocês na humanidade, entendeu? O que, na minha opinião, que não podemos misturar é ideologias, né, com direitos. Tomar muito cuidado com isso. São duas coisas diferentes. As mulheres têm os direitos dela, como os homens têm o direito deles. Os gays têm o direito deles e por aí vai. As crianças têm o direito deles. Agora, o perigo é quando isso é usado como ferramenta política. Aí acaba tornando-se algo perigoso. Porque, na minha opinião, a mulher, caramba, é só pensar um pouco. Vocês são mãe da humanidade. Tem mais poder que esse? Eu não posso. Tá provado aí, né? Por mais que eu me transforme em mulher, eu não consigo dar à luz. Entendeu? Então, isso é de vocês. Esse poder de criar uma sociedade são das mulheres. Ponto. É verdade. Adelson, eu estava vendo nas tuas redes sociais que vocês têm um serviço diferenciado que me chamou muito a atenção. Porque hoje a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que ir em reuniões de colégio. O colégio agora não, porque a gente está com essa pandemia, mas tem trabalho, tem que sair, tem supermercado, tem que. E às vezes a gente deixa de enviar os nossos filhos para fazer atividades físicas, porque não tem tempo de levar e não tem a confiança de deixar uma criança pequena e sozinha numa academia, num centro de treinamento, onde seja. E eu vi que vocês oferecem um serviço
de buscar criança. Conta um pouquinho isso para a gente, porque tem mãe que vai adorar isso. Eu, particularmente, não sabia. Aí eu comecei a vasculhar aí na tua página e eu vi isso e gostei, achei bem interessante. Eu tenho alunos que hoje são médicos, estão estudando medicina, e eu comecei a dar aula para eles com 3, 4 anos de idade. Eu tive um aluninho mais novo que eu tive, ele tinha 3 anos. Eu ia até a residência, pegava o garoto, ou pegava na escola, trazia para o centro de treinamento e levava o garoto para casa. E eu tive vários alunos assim, vários. Hoje estão homens aí, com a vida direcionada. Mas nós temos esse trabalho sim, nós pegamos a criança, aonde o pai ou a mãe pedir, trazemos para o treinamento e levamos aonde o pai e a mãe pedir. É um trabalho Nossa, diferenciado. bem diferenciado. Eu não tinha escutado em nenhuma outra academia, nenhum outro centro que tivesse esse trabalho. É uma preocupação a menos, né, para a mãe, ou para o pai, ou para a avó, que às vezes a gente não sabe quem é o cuidador da criança, e que, poxa, eu queria tanto que meu filho, que meu neto fizesse alguma coisa, mas eu não posso levar, e por N motivos. Não é só porque não quero levar, é porque realmente E não pode. Eu achei isso bem interessante, gostei disso. foi querendo. Sim, não é bem prático, né, na realidade. E onde está o seu centro de treinamento? Em que bairro? Hoje nós estamos aqui no Jardim do Mar, Nações Unidas, né? Uma travessa das Nações Unidas, a rua Timor, número 5. Fica de frente aqui para o cemitério do Vila Euclides. Aí, se a pessoa não aguenta o treinamento, a gente já enterra aqui. Meu caso, se eu for treinar com você, porque eu tô tão fora de forma que, com certeza, se não para o cemitério, eu prefiro que não, mas para um centro assistencial, provavelmente, porque eu tô um pouco Mas nós fora estamos de. para pessoas que não têm condicionamento mesmo. Porque quem tem condicionamento, só manter, né? É verdade. Não, e aquele típico, não, segunda-feira eu começo, né? Segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou para academia, segunda-feira todos os projetos começam, né? Então tá complicado aí. Vamos incentivar um pouquinho as pessoas que comecem a cuidar do corpo, né? Cuidando do corpo, a gente cuida da mente. Falando em cuidar da mente, o que você, no teu ponto de vista, como o esporte tire as pessoas desse estresse, principalmente dessa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia? Olha, qualquer esporte, seja ele qual for, ou melhor dizendo, qualquer atividade física, se você tiver disciplina para levantar 6 horas da manhã, caminhar 1 hora por dia, ou no mínimo 3 vezes por dia, eu posso garantir para você que tudo na sua vida vai mudar. Na sua saúde, na sua parte psicológica, na sua autoestima, na sua autossegurança, você vai se sentir uma pessoa mais segura. Tudo muda na vida dessa pessoa. E quando ela é praticante de arte marcial, eu posso falar isso com experiência, você vai ter muita segurança. E isso você vai levar para o seu trabalho, você vai ser uma pessoa que vai desenvolver liderança. Então, a arte marcial em si, ela não só te torna um lutador ou uma lutadora, ela vai te transformar como pessoa. Eu tiro por mim, eu tenho 49 anos de idade, já trabalhei na área de segurança privada. Eu não tenho nenhum problema em delegacia, eu nunca briguei na rua, eu não tenho nenhum tipo de ocorrência contra mim, não tenho nada, não tenho nada. E mesmo nos momentos de estresse, quando eu fui agredido, eu me limitei a imobilizar o meu agressor. Às vezes nós temos problemas dentro da nossa própria casa, brigas de irmãos, brigas de pai com filho. Se você não tiver o autocontrole, você vai machucar seu irmão, você vai machucar o seu pai. Então, a arte marcial te traz isso.
ele vai te trazer no momento de fúria, serenidade e autocontrole. E você vai decidir até onde vai o dano que você quer causar. Então, para qualquer um, se você pegar aí os grandes empresários, você vai perceber que ele tem uma prática esportiva, seja ela qual for. Eles sempre vão ter uma prática esportiva, que é o que vai trazer a ele a disciplina, para ele lidar no mundo executivo. E isso nas nossas vidas também. Você, com a arte marcial, você vai saber lidar com a vida, até com o convívio com o outro, porque aqui no tatame, você vai apanhar de alguém. De um jeito ou de outro, você vai levar soco de alguém. E você vai ter que levar isso na esportiva. Então, acaba melhorando, né, a inteligência e o controle emocional, né, das pessoas. Sim, perfeitamente. Vamos mandar abraço aqui para o Mário Bordim, Bailon Baby, Solange Moura. A Solange foi nossa vizinha também. A Patrícia Cibilo. Mandar um beijo para todo esse pessoal que está assistindo a gente. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para o Adelson, se tem alguma dúvida. Eu tenho curiosidade, Adelson, de saber qual é a arte marcial ou qual é a prática que mais é procurado dentro do seu centro de treinamento. Olha, é que a sociedade ela é moldada por modas, né? A modalidade da vez, hoje, eu vou colocar aqui entre aspas, treino funcional, tá? Eu sou precursor dessa modalidade aqui. Quando eu comecei a dar aula de treino funcional, não tinha nem essa matéria na faculdade, né? As pessoas não conheciam, não tinha. Eu dei aula com educadores físicos para aprenderem essa modalidade, a dar aula dessa modalidade. E o jiu-jitsu e o muay thai. O boxe também começou a ser procurado também. Mas hoje em dia, aí no top 10 está o treino funcional, entre aspas, está o jiu-jitsu, o muay thai e o boxe. Meu filho tem 14 anos agora, né? E ele é louco, ele adora boxe, adora. E a mim me desespera, né? Porque eu falo, poxa, filho, vão te quebrar o nariz, ou nossa, vão te dar um golpe mais sorte e você vai ficar com o cérebro deslocado. Papo de mãe, né? Essa questão aí que as pessoas, por exemplo, Muhammad Ali, que teve lá o mal de Parkinson, Maguila, no finalzinho da carreira dele aí, ele também está meio... Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada, nenhuma literatura, nada científico que comprova que foi esses danos que causaram o mal de Parkinson. Né? Tem um monte de gente aí que nunca praticou esporte e tem o mal de Parkinson. Então, claro, muitas lendas. Eu me considero uma pessoa normal. E minha vida toda eu lutei. Olha meu nariz aqui, ó. Eu não tenho nariz, ó. Eu não tenho. Levei muita pancada, mas me considero normal, pelo menos. Não, mas é aquela crise de mãe histérica, mãe de filho único, como dizem por aí, que para mim, e ele adora, ele, não, mãe, eu quero treinar, e a gente até comprou aquela, não sei como chama aquela bolinha que para treino, né? E mãe, compro, mas assim, no fundo assim da minha alma me desespera. Eu falo, nossa, filho, você não quer jogar tênis? Ele é bom para jogar futebol também, né? Eu falo, segue jogando futebol, nossa, futebol, você é bom. Ele é bom, mas ele fala, não, mãe, eu posso continuar jogando futebol porque eu gosto, também gosto de jogar tênis. Ele falou, mas eu quero praticar boxe. E eu assim, tá bom. E assim, tipo, tentando, poxa, faz outra luta, mas que não vão te golpear no rosto, né? Aí ele, não, tá bom. E quando tem oportunidade, mãe, quando que eu vou entrar para o boxe, entendeu? Tem um vizinho da gente aqui que ele lutou já em algum momento da vida dele, e ele incentiva muito, né, meu filho? Não, vai, isso mesmo, faz, é bom. Então, assim, quem tem que incentivar sou eu,
e eu perder o medo, porque ele realmente não tem. Criança também não tem medo, né? Então, é Né? positivo isso também. Mas assim, olha, veja bem, primeira coisa que eu recomendo, eu vou falar também pela experiência que eu tenho. Olha, eu tenho uma prática esportiva de anos, o centro de treinamento aqui que eu tenho desde 2014. Por incrível que pareça, só 2 pessoas pediram para ver as minhas certificações. Então você coloca aí, de todo esse tempo, 2 pessoas pediram para ver as minhas certificações. Queriam ver meus certificados, as minhas formações. Só 2. Então as pessoas deixam de ver esse outro lado, porque tem pessoas se aproveitando da moda, né? E muitas vezes não é qualificada. Aí pega o seu filho, por exemplo, coloca ele para treinar, ele volta para casa com o olho roxo, com o dente quebrado, isso está errado. Primeiro, vou dizer aqui as regras do centro de treinamento. Em qualquer modalidade aqui, você não luta sem capacete. Proteção mínima, capacete protegendo a cabeça. Fora as luvas, né, o protetor de boca. Combate. No boxe, combate, a vera, como a gente se diz, né, só depois de 2 anos de treinamento. 2 anos de treinamento. Nas outras modalidades, no mínimo, 3 graduações. Né? A pessoa tem que ter, no mínimo, deixa eu ver aqui, 3 graduações. Senão ela não luta, combate. Né? O que acontece muito nas academias aí? Como eu disse lá no início, a galera procura muito a competição. E muitos professores, muitos treinadores, eles precisam que o aluno lute para que ele mantenha o nome dele vivo, ou até mesmo que ele possa fazer o nome dele. Tem muitos professores por aí que nunca subiram num ringue e tem nome aí de bom técnico. Porém, não é que ele é bom técnico, é que apareceu uma pessoa empenhada a ser campeão na mão dele. E se essa pessoa aparecesse na mão dele, na minha mão, na mão de qualquer um outro, também seria campeão, porque a pessoa nasceu para aquilo. Porém, o grande perigo são essas pessoas mal preparadas, esses professores que não têm história no esporte e não procuram, as pessoas não perguntam. E muitas vezes, quando as pessoas vão questionar um professor, ele usa de ameaça e de violência. Olha, você está duvidando que eu sei lutar? Então, essa pessoa, se falou isso para você, sai da academia que você vai evitar uma dor de cabeça. Sim, sim, é verdade. Infelizmente tem gente porque sabe alguma técnica ou aprendeu em algum lugar. Tem gente que aprende até por YouTube, né? Então, realmente é delicado. É como procurar qualquer um médico, buscar um fisioterapeuta, buscar um quiropraxista, que agora também está de moda. Tenho até um grande amigo que é quiropraxista, né, que é o Gleidson Cunha, e é o que ele sempre fala para gente. O contato dele, hein? Eu não, com certeza eu te dou, ele é ótimo. E ele fala, qualquer quiropraxista, você tem o órgão legislador dele que tem o nome de todas as pessoas que são formados, que têm a graduação, que podem atender. Não tiver nessa lista, não tiver aí, não é quiropraxista. Pode usar a técnica, mas não é graduado, não pode fazer. E a mesma coisa você, como um professor que tem os teus títulos, que tem aí uma documentação como respaldo mesmo. E quando a gente é adulto, você ainda pode ter alguma percepção se vai, se não vai. Mas quando você envia teu filho, que é uma criança, ele não tem como evaluar, não avaliar, desculpa, falei evaluar, falei portunhol aqui. Não tem como avaliar, então é importante realmente pedir, né, uma certificação e ter a segurança que você vai entregar o teu filho, que é o teu maior tesouro, né, na mão de uma pessoa que é profissional, né? E Muito tem bom vários, isso mesmo.
Tem vários casos, se você procurar no próprio YouTube aí, de alunos que machucam a cervical por técnicas perigosas aplicadas num aluno inexperiente. E já aproveitando e fazendo um link com a nossa pauta, quando eu falei do professor que ameaça, né? Eu vou sair só um minutinho, eu vou sair aqui porque eu esqueci um detalhe de colocar a bateria e está terminando, só um minuto. Eu vou falando aqui, então. Isso, já estou de volta. Foi um erro um erro de... Pronto. Então, eu vou dar continuidade aqui. Falando de ameaça, né, e falando da violência contra a mulher, uma coisa que eu percebi aí nessa minha vida é que nada acontece de uma hora para outra, né? Salvo se a pessoa tem algum problema psicológico, né, explode com a violência, então ela precisa de um tratamento. Porém, a grande maioria, existe uma escalada até que a pessoa venha te agredir, né? E começa com ofensa, né? Aí da ofensa começa com a agressão mesmo, verbal, né? Eu vou te bater, vou te meter a mão na boca, cala a boca, senão eu vou... Isso já são sinais que você está à beira de. Quando te empurra, quando te coloca a mão, pronto, é o último degrau. O próximo é um soco, um tapa, uma agressão que pode realmente te causar algum dano. Então, ficar atento a isso. E eu sei que existem vários interesses, existem sentimentalismos, né, no relacionamento. Você pode se relacionar com uma pessoa por vários motivos. Porque ela é bonita, porque ela é rica, porque ela te ama. Então, existem vários motivos. O mais importante é você entender que a violência tem uma escalada. E se você deixar de lado os seus interesses, os seus sentimentos, você vai conseguir avaliar isso com clareza. E, normalmente, nos primeiros 6 meses de relacionamento, essa pessoa, seja do polo A ou do polo B, já vai mostrar sua agressividade, ou com palavras, com ofensas, e isso já é um sinal a você, para que você fique atenta. Eu, particularmente, quando eu tinha um relacionamento, antes de eu me casar, na primeira discussão que eu era ameaçado verbalmente ou ofendido, passava-se aí 1 mês, 2 meses, eu ia lá e terminava o relacionamento, porque eu sabia que ia dar um problema lá para frente. Então, o que eu deixo claro para as mulheres, hoje em dia, a informação está na sua mão. O celular não é só para TikTok, o celular não é só para Facebook, Instagram. O celular serve para você se informar, serve para você ter conhecimento do mundo, né? Não do mundo do Facebook, do mundo do Instagram. Então, aproveita essa ferramenta, você pode até pedir ajuda. Você pode pegar um número de emergência e colocar um número de uma pessoa de confiança. Aí, numa situação de risco, mesmo com o celular desligado, você vai apertar o botão X, automaticamente vai fazer uma ligação, e a pessoa que receber essa ligação, ela vai conseguir ouvir tudo o que está se passando naquele ambiente. Então, defenda-se em todos os sentidos. E a melhor forma de se defender é a precaução. Seja sempre precavida. Qualquer sinal de violência, seja ela verbal, principalmente as ofensas, isso já está sinalizando para essa escalada da violência. É verdade. Eu fiz até algumas lives já com o Coronel Carlos Alberto, ele foi secretário de Segurança de São Bernardo. E é o que nas lives ele sempre trata de deixar aí para também as pessoas denunciarem, não terem medo, porque às vezes tem pessoa que, como você falou, pelo laço afetivo que tem, ou até pelo medo mesmo, às vezes deixa
É claro que um dia te grite, o outro dia te bate, e foi o que você comentou. Se bateu uma vez, aí vai virar rotina, né? E infelizmente a gente vê que ainda tem muitas pessoas que vivem com esse dia a dia de agressão, né? Na verdade, não pode ter nenhuma vez. Não deve ter uma vez. A agressão não se deve ser aceita, ok? Não se deve aceitar a agressão, nem a verbal. Você ter um conflito, você ter um ponto de vista diferente numa situação pontual ali, ou na sua casa, ou no relacionamento, não dá o direito nem de A e nem de B de ofender com palavrões, etc. E, na minha opinião, o maior perigo, que é aí o combustível, literalmente, para essa violência, que é o quê? O álcool. Aquela questão, não, eu bebo socialmente. Então, veja bem, a pessoa está lá na casa dela no final de semana, tomando uma cervejinha, assistindo futebol. Aí a mulher, por algum motivo, sei lá, pede para ele ajudar alguma coisa, ele fala, não, está assistindo. Aí vai. Aí ele manda ela para aquele lugar, ela manda ele para aquele, aí quando fala filho daquela, pronto, começou a pancadaria. Então, veja bem, você mulher, não aceite nem a ofensa. E você quer uma forma de descobrir quem é o seu namorado, quem é a sua namorada, isso vai para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, preste atenção de como eles tratam os pais. Se eles tratarem mal os pais, imagine você, que é sua esposa, você que é seu marido, você que é namorada. Então, o maior dispositivo para que você detecte o perfil do seu namorado, da sua namorada, é ver como ele trata os seus pais, que, acredito eu, que para qualquer ser humano é algo muito sagrado, salvo casos pontuais, que o pai é abusivo, a mãe é abusiva, etc. Mas, falando de regra, a mãe e o pai é algo acima Sagrado. de qualquer coisa na face dessa terra. Você já não tem a sua mãe, infelizmente, só você sabe a dor que você sentiu e sente. Eu tento me preparar para esse dia, que eu tenho meus pais vivos, graças ao bom Deus, porém, é algo que você se prepara e você nunca vai estar preparado. Então, Nunca. você, mulher, isso é para você. Preste atenção de como o seu namorado trata o pai dele, trata a mãe dele. Ali você vai ter aí uma introdução de como vai ser o seu tratamento quando você se casar com ele. Beleza? É verdade. É que, infelizmente, né, as pessoas, quando estão assim apaixonadas, acabam ficando cegas. Aí tem até aquela amiga que fala, nossa, essa pessoa, e a pessoa acaba não dando muito ouvido. Infelizmente, algumas pessoas têm que ver para crer, né? Como Santo Tomé, ver para crer. Mas realmente é a bola da vez. Não ser permissiva, né? Não permitir não dentro até da casa mesmo, com a família da gente também, não ter essas más palavras, esses gritos, às vezes, desnecessários, porque acaba virando rotina e Sim. é onde a pessoa acaba crescendo assim, porque foi o que aprendeu também, né? Então é triste, mas é real, né? Adelson, a gente tem 5 minutos para conversar. Passou essa hora, assim, bastante rápida. Você ficou no escuro, não estou te vendo. Apareceu de novo. A gente tem E 5 minutinhos. voltei. Voltou. Não sei se a gente deixou de comentar alguma coisa, a dica que você deu e a lição de vida, Deu uma na piscada. realidade, que você deixou,
para nós mulheres, realmente é super importante, e realmente levantar a voz, não permitir, não, e como você falou, não é porque a mulher tem medo, todo o contrário, né? Nós somos a maioria em número de população, nós somos mais. 7 por 1. Não é o poder de gerar uma vida também é único, é exclusivo da mulher. Toda a família, claro, pode ter aquele homem que é provedor, entre aspas, porque hoje já não existe mais que o homem é provedor, os dois são, mas assim, diz que atrás de um grande homem sempre vai estar aquela excelente mulher, porque uma pessoa sozinha é difícil construir, né, um castelo, construir uma vida, se a gente não tem tanto um homem como uma mulher que sejam apoio. E quando vai crescer, não é porque o homem cresceu, não é porque a mulher cresceu, é porque aquela família cresceu e alcançou. E quando é alguém sozinho, porque hoje tem muita gente que por opção está solteiro, faz também pelo valor que tem, né? E mulheres, animem-se, não, sabe, se alguém falar, não, porque você é mulher não pode, mentira, você pode, você tem que acreditar em você. Adeus. Outra coisa também que colocaram muito na cabeça de vocês é essa história aí de que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu não concordo com isso. A minha esposa, ela anda lado a lado comigo. Lado a lado. A minha filha mais velha anda lado a lado comigo. As minhas irmãs mais velhas andam na minha frente. A minha mãe anda na minha frente. Então, é outra coisa também que tem um tom patriarcal. E outra coisa também que eu acho um absurdo, mulheres, é vocês aceitarem ainda que o homem coloque você no nome dele. A mulher casa, ela perde a personalidade dela, ela vai lá, pega o nome do marido, ou porque o nome do marido é mais bonito, sei lá, mais glamouroso, mas vai lá, tira o nome da família dela, perde a personalidade e coloca o nome do marido na vida dela. E é muito incrível que muitas vezes essas mulheres que fazem isso são aquelas que ficam gritando aí nas redes sociais que o feminismo, a mulher tem direito. Aí a hora que você vai olhar lá, está com o sobrenome do marido. Não faça isso. Não perca a sua personalidade. Você tem um nome, você tem uma família, você veio de uma mulher, não desfaça dela, tá bom? E não ande atrás do seu marido, não ande na frente do seu marido, ande do lado dele. Ele ande do seu lado, porque vocês dois estando de frente, vocês vão conseguir lutar muito mais do que se tiver alguém lá atrás, né? Aí eu vou ter que proteger quem está atrás de mim, quem está atrás de mim vai ter que proteger as minhas costas. Agora, lado a lado, vocês vão enfrentar qualquer coisa que vier pela frente. Tá bom? Sim, lado a lado, ombro a ombro. Tem que crescer como família, né? Porque ninguém vai chegar em nenhum lugar sozinho ou menosprezando. Existia, né? Há muitos anos atrás, mas muitos, no tempo lá da minha avó, imagina, era aquela coisa que a mulher não podia nem conversar, né? Não podia, tinha que ficar quietinha e tudo, mas hoje... Mas isso também é discutível. Se você pegar Sansão e Dalila, se você pegar Adão e Eva, foi Eva que Eu quebrou venho de uma família, eu venho de uma família pouco tradicional, né? Porque a minha avó, eu não sei se você chegou a conhecer minha avó Teresa. Ela era uma pessoa assim fora da época dela, né? Ela foi artista de circo, que não era normal para a família dela, para a época dela. Ela engravidou antes do casamento. Depois ela separou do meu avô e criou a minha mãe sozinha. Então, assim, tudo o que não era para ter feito na época dela, ela nasceu em 1922, era algo assim que não existia, né? E ela fez tudo isso. Então, assim, eu venho já de mulheres, a minha mãe,
batalhou muito, e você foi vizinho da gente, você acompanhou alguma, não detalhes porque a gente não era tão, mas a tua mãe era muito amiga da minha mãe, então, assim, o que minha mãe teve que fazer para criar cinco garotas, né? Coisa que não é fácil. Então, eu já venho de mulheres que tinham voz ativa, de mulheres que tinham sua personalidade, mulheres que tiveram que vencer tudo para criar a família, para levar a família adiante, para depois que as filhas pudessem crescer bem, que todas estudaram, que todas tivessem algum futuro, né? Mas infelizmente a gente tem amigos e tem pessoas que a gente conhece que não tiveram exemplos de mulheres fortes. Então, são aquelas pessoas que geralmente são mais submissas, mas eu acho que assim, tem que, um dia ou outro, tem que ter a valentia de não sair por aí brigando com todo mundo ou se mostrando o que não é, que também não é o caso, é até pior. Mas se valorizar, né? Se valorizar como mulher, se valorizar como pessoa, honrar a tua família, porque você se valorizando, você honra a sua família também, né? Você é motivo de orgulho para os teus irmãos, para os teus pais, né? Mas, olha aí, a gente estava falando de defesa pessoal e já levamos. Isso aí. Mas isso aí, o importante, na minha opinião, é que a mulher saiba que ela tem o lugar dela. Ela não precisa ir atrás de lugar nenhum, não. O que ela precisa também é sair um pouco da comodidade, sair ali da sua área de conforto. Que muitas vezes eu vejo que a mulher se deixa ser abusada no sentido de abuso moral, etc., por questões financeiras, porque eu dependo dele, eu não. Não, cara, vai lá, ó. Ele não me deixa isso, não me deixa aquilo. Presta um concurso público. Ninguém precisa saber. Você vai lá, se inscreve, estuda escondida, se for esse o caso, que eu duvido, né? Presta um concurso público aí, vai lá, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Até entendo aí no interior, né? No interior aí, esse tipo de ignorância, né? Que eu também é bem questionável, que até no interior hoje você vê lá, tem gente com o celular na mão. Se o celular chegou, a informação também deve ter chegado. Então, acredito que a mulher não precisa mais ficar brigando aí pelo seu lugar, o lugar já é dela. Se ela acha que ela precisa brigar por algo, ela tem que brigar pela sociedade, por nós. Eu tenho que brigar por vocês, vocês têm que brigar por nós. Que a maneira mais fácil de abater uma caça é separar. É dizer, olha, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Separa tudo, fica fácil de dominar e abater. Então, nós temos que aprender a andar junto, nem à frente, nem atrás. Junto. E juntos brigarmos por uma sociedade melhor. Enquanto se separarmos por ideologias, vai ser isso aí, vamos ser fracos e vamos ser dominados, a mulher vai ser dominada lá na casa dela, o seu filho vai ser dominado lá na escola, vai sofrer bullying e etc. Então, nós temos que nos unir, não nos separar, não nos separar. É verdade. Adelson, vamos dar um abraço aqui para a Thalita Santos e para a Thaís Moura e vamos finalizar essa live, tá? Eu te deixo já mais que convidado para quando você queira estar conversando, estar levantando ou levando algum assunto que a gente converse em outra live, porque já acabou o nosso tempo. De repente a gente acha que vai falar tanta coisa e acaba passando a hora e ainda faltou um montão de assunto. Foi um prazer ter recebido você, tá bom? Foi bem ao encontro das minhas expectativas, tá? Eu estava ansiosa para ter essa live contigo. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. E um abraço grande para você, beijo para toda a tua família, que eu tenho muita saudade deles, né? Mas logo aí, terminando essa pandemia, e a gente, quem sabe, faz uma visitinha aí, tomar um café, treinar um pouquinho, tá bom? Um abraço bem grande para você e obrigada por ter aceito o convite. Beleza, eu que agradeço, estou à disposição. E saúde para todos, é o que eu desejo. Juliana, obrigada, viu? A Juliana está aqui falando que
Excelente abordagem dos assuntos. Obrigada, viu, Juliana? Um abraço bem grande para você. Faz assim para ela. E para quem também esteve acompanhando a gente, obrigada pela audiência novamente. Um prazer estar levando informação para vocês. E a gente se vê agora no sábado. Um abraço bem grande e tchau, tchau.